Então confiamos ao Senhor com as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Senhor nos abençoe, nos livre todo o mal e nos conduz à vida eterna. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Então, podem descansar. Mesa de maio, na cova da ilha, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, Ave, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Tu és a estrela, tu és a verdade.
leva a eternidade. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Vamos viver, amar-nos como irmãos e ao mundo inteiro queremos dar as mãos. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Lembro que ao longo Quinta estação. Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós te adoramos, ó Cristo. Os soldados obrigaram um homem chamado Simão a carregar a cruz de Jesus. Não lhe pediram, obrigaram-no. À força, era um trabalhador rural, nem sequer era romano. Não valia, não tinha direito a dizer se queria ou se não queria. Hoje o mundo também está cheio de exclusões e de intolerâncias. Há minorias que não têm direito a falar ou mesmo a existir. Em muitos países nem se pode praticar a religião que se entender. Há muitas pessoas que não podem exprimir livremente as suas ideias. Cada grupo quer impor a sua maneira de ver e afastar quem pense diferente. Por vezes até mesmo dentro da igreja. Por vezes até mesmo dentro dos nossos corações. Tu, Senhor, foste vítima da intolerância, mas não te deixaste tomar pelo ódio. E por isso podes ser ponte entre todos. Ensina-nos a ser construtores de pontes onde quer que estejamos. Papa Francisco insistia muito nesta expressão, ser ponte. É isso que nós também devíamos ser. E Simão de Cirene talvez não tenha sido de livre vontade, mas a verdade é que ele ajudou Jesus a levar a cruz. Ao longo da nossa vida encontramos muitas vezes também pessoas assim como Simão de Cirene, que também nos desafiam a procurarmos ser também como ele. Ele ajudou a levar a cruz. Era bom que nós também não nos esquecêssemos que o mandamento do amor a Deus passa também pelo amor ao próximo, e como Jesus conta naquela parábola do bom samaritano, pode ser qualquer pessoa que se cruze na nossa vida e que às vezes precisa de uma palavra, de uma ajuda, de um gesto, da partilha. Ser Simão de Cirene, ajudar a levar a cruz, é uma missão que cada cristão também devia assumir como sua. Fazer o mal, prejudicar, já há muito quem o faça. O Senhor precisa que a gente seja exatamente um sinal de esperança. Estamos a celebrar o Jubileu da Esperança. Há muita gente a quem falta a esperança. Pois bem, que nós sejamos capazes de ser um sinal de esperança, que é possível um mundo melhor que também está ao nosso alcance. Pai nosso, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sexta estação. Verónica enxuga o rosto de Jesus.
Nós te adoramos, ó Cristo. Senhor, uma mulher furou a multidão para limpar o teu rosto e ficou com a tua imagem gravada no seu lenço. Amar é assim, é deixar-se mover pelo rosto do outro, mesmo desfigurado. O rosto do filho que se ama, do amigo que se ama, do pobre que se ama, da mulher ou do marido que se ama. O rosto da igreja que se ama, mesmo quando está desfigurada. Amar é deixar-se atrair pelo rosto do outro. Mas nós vivemos num mundo individualista. Disseram-nos 1000 vezes que o que mais interessava era a nossa imagem e a nossa autorrealização. Que tínhamos direito a ser felizes e que deveríamos pensar primeiro em nós mesmos. E aqui estamos autocentrados, cada um focado no seu telemóvel, nos seus assuntos, na sua ilha, à espera de uma felicidade que não vem. Porque a verdadeira felicidade está em deixar-se atrair pelo rosto do outro. A Verónica, tal como Simão, são um pouco a imagem do que nós também devemos ser, atentos aos outros, àqueles que se cruzam connosco no caminho, àqueles que podem ser nossos conhecidos ou não, mas de facto vivemos num mundo em que faz falta o amor, a proximidade, a partilha. Jesus diz no Evangelho que tudo aquilo que fizermos aos outros é como se o fizéssemos a Ele. Dilo naquele texto que nos aparece muitas vezes no 34º domingo do tempo comum. Quando deste comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, quando vestiste quem não tinha roupa, visitaste quem estava doente ou na prisão, foi a mim que o fizeste. Pois bem, o Evangelho é muito claro nesta atenção que nos convida a termos aos outros. Não podemos viver uma espiritualidade cristã esquecendo-nos dos outros. Não se vai a Deus sem passarmos pelo próximo. Simão de Cirene e a Verónica são um sinal disto mesmo, desta atenção e desta disponibilidade, e convidam-nos também a imitá-los. Pai Nosso. Vosso povo, meu doce Jesus. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós te adoramos, ó Cristo. Por Santa Cruz de Cristo do mundo. Outra vez no chão, Senhora. Quando caímos uma vez, achamos que foi acidente, que foram as circunstâncias. Quando caímos mais vezes, ficamos com medo de haver algum problema de fundo connosco. Um desequilíbrio. Hoje em dia, Senhor, muitos de nós temos cabeças complicadas, sofremos ansiedades e depressões, problemas alimentares, burnout. Por vezes, questionamos-nos acerca de quem somos e se vale a pena viver. Às vezes, sentimos-nos mesmo embaixo, por terra. Pior do que ter um problema é ser um problema. Olho para ti caído no chão, imagino-te a dizer, caio contigo para te levantar comigo. Vá, procura ajuda, põe-te de pé e avança. Vamos juntos. Certamente vos lembrais daquele episódio em que São Pedro pergunta a Jesus: Mestre, se meu irmão me ofender, até quantas vezes deverei perdoar? Até 7? E Jesus diz: não, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Esta segunda queda de Jesus é um sinal também da nossa vida, das nossas histórias, de como o pecado bate também à nossa porta de tanta forma, mas temos a certeza que não há pecados que não possam ser perdoados, e a esperança cristã é mais forte que o desânimo e que o desespero. Nós confiamos na misericórdia do Senhor, que nunca nos abandona. Pai Nosso.
Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nós te adoramos, ó Cristo. No caminho, Senhor, cruzaste com mulheres que choravam por ti. Não chorem por mim, disse-lhes. Chorem por vocês e pelos vossos filhos. Não queriam lágrimas fáceis que não mudassem nada. Querias que pensassem em si mesmas e em que o mundo iriam deixar para a geração seguinte, para o futuro. Também nós nos interrogamos como será o nosso futuro neste planeta. Assistimos ao consumo descontrolado dos recursos da terra, à extinção das espécies, à devastação de florestas. Assistimos assustados às alterações climáticas. Sentimos-nos muito inseguros em relação ao futuro. E tudo isto associado a estilos de vida desequilibrados que fazem com que alguns morram à fome, enquanto outros fiquem doentes por comerem demais. Senhor, ensina-nos a ter estilos de vida mais simples, mais solidários, mais conscientes das consequências, mais próximos do essencial, mais parecidos contigo. As mulheres aparecem no Evangelho como as mais fiéis discípulas de Cristo. E na tradição cristã, a mulher também teve muitas vezes esta função de ser a transmissora da fé. Elas, de facto, acompanharam Jesus e quando ele foi crucificado e quando morreu na cruz, eram sobretudo mulheres, além de Nossa Senhora, mulher, claro, e São João. Que a Igreja também saiba acolher e dar espaço às mulheres, que são a maior parte dos fiéis da Igreja, e que também as mulheres não esqueçam a sua missão fundamental de transmitirem a fé aos maridos, aos filhos e a outros elementos também do agregado familiar, ou não apenas da família. Cada cristão deveria ser um transmissor da fé, porque é isso que é a missão fundamental da Igreja, mas que o Senhor desperte também cada vez mais nas mulheres esta consciência da sua missão de transmitirem também a fé no ambiente familiar, profissional e também noutros ambientes. É preciso que Cristo esteja presente em todos os ambientes e Ele estará na medida em que também os homens e as mulheres, mas esta estação chama sobretudo a atenção para a importância das mulheres enquanto transmissoras da fé. Pai Nosso. Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E é porque assim sou vossa, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence, eterna Mãe, Senhora nossa, aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Ó Virgem Maria, ouve nosso canto, sois nossa alegria, sois o nosso encanto.
Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Vamos por... Temos ali mais uma casa. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós te adoramos, ó Cristo. Pela terceira vez no chão, Senhor, sinto medo por ti. Sinto medo de que não te consigas levantar, ou que caias de novo, mal te ponhas de pé. Talvez queiras chegar perto daqueles homens e mulheres que voltam a cair cada vez que se tentam levantar. Acusam-nos de serem fracos, de não resistirem à droga, à pornografia, ao álcool. Acusam-nos de se refugiarem nos seus ecrãs ao ponto de ficarem viciados. Só não entendem que levantar-se possa exigir forças que eles já não têm e uma fé que já perderam. Olho para ti caído no chão. Imagino-te a dizer a cada pessoa com uma dependência: caio contigo para que te levantes comigo. Vá, procura ajuda, põe-te de pé e avança. Comigo desta vez vais conseguir. Vamos juntos. Estamos a celebrar o ano jubilar dedicado à esperança. Peregrinos de Esperança é o nome. Costuma-se dizer que a esperança é a última coisa que se perde, mas a nossa esperança cristã é uma virtude que tem a sua origem em Deus, chamamos de virtude teologal. Portanto, esta esperança nunca se perde e esta esperança tem um nome, é Cristo. Portanto, nós temos a certeza que o Senhor Jesus, nunca nos abandona em qualquer circunstância da nossa vida. Não há casos perdidos, irreversíveis, porque o nosso Deus é o Deus também dos impossíveis, porque aquilo que humanamente é impossível, para Deus não o é. E por isso, esta terceira queda de Jesus, que no entanto continua o caminho, levanta-se e continua o caminho, é também um apelo a que não desanimemos, não desistamos quando nos faltarem as forças, quando nos sentirmos fracos. Temos a certeza que o Senhor está connosco e não nos abandona nunca. Pai nosso. Amor. Seja tua casa, Senhor. Cristo, Senhor, és o guia, o bom pastor que me conduz. Minha vida, minha luz, minha vida, minha luz. 10ª estação. Jesus é despojado das suas vestes. Nós te adoramos, ó Cristo. Despiram-te, Senhor, tiraram-te a roupa. Olho para ti, sereno e confiante, na tua verdade nua. Mesmo sem roupa, não deixas de ser quem és, porque nunca te preocupaste em construir uma imagem de ti mesmo. Tu na tua humildade, tu na tua integridade, tu na tua verdade. Mas nós vivemos numa terra de espelhos, onde o que conta é a aparência, a imagem, selfies e mais selfies, a tirania do corpo certo e do sorriso perfeito. Fotos de si mesmo nas redes sociais, em poses cuidadosamente estudadas. Posts artificiais à espera dos likes dos outros. Sensação terrível de não podermos sermos nós mesmos, de termos de nos vender para que gostem de nós e não ficarmos isolados,
narcisismos que no fim nos deixam sozinhos em ilhas distantes. E tu, nu, igual a ti próprio, sem vergonha de seres quem és. Não vivias para imagem, mas para o bem. Ensina-me, Senhor, dá-me força para ser diferente, para não viver em função da imagem, mas em fidelidade à minha consciência. Vivemos num mundo onde há tanto sofrimento e nós às vezes fixamos-nos nas nossas coisas, como esta meditação nos lembrava. Às vezes são coisas pequeninas, mas se o nosso mundo é feito só de coisas pequeninas, quando nos falta qualquer coisa, por mais pequena que seja, ficamos tristes, desesperados. E, no entanto, o mundo é muito maior e acho que a fé nos dá uma dimensão de universalidade. Nós somos cidadãos do mundo. O Papa Francisco insistia em dizer que somos uma única família humana, vivemos nesta casa comum, somos responsáveis uns pelos outros. Não nos esqueçamos disso. Às vezes vivemos nos nossos egoísmos, nas nossas coisinhas pequeninas, como se tudo isso fosse o mundo. E, no entanto, há tanto bem a fazer neste mundo, há tanto sofrimento, há tanta gente a quem nós poderíamos ajudar se não nos centrássemos apenas no nosso pequeno mundo, no umbigo do nosso mundo, como canta um cantor italiano. Que o Senhor nos abra também o nosso coração para este mundo em que vivemos e para aquilo que nós podemos fazer. E há tanta coisa, às vezes coisas mais simples, mais pequenas, mas que podem fazer a diferença e ajudar a tornar melhor este mundo, se não nos centrarmos sobre nós mesmos e sobre os nossos egoísmos e os nossos interesses. Pai Nosso. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós te adoramos, ó Cristo. Santa Cruz. Um prego em cada pulso, um terceiro prego nos pés. Ficaste assim, preso, ainda te gritam lá de baixo. Não és o Filho de Deus? Desce da cruz. Mas a cruz não era uma situação em que por acaso estavas. Era a consequência inevitável de não teres desistido de amar até ao fim. O confronto entre o amor e a violência do mundo. Hoje, muitas pessoas tentam desesperadamente fugir de situações desumanas. Fogem da guerra, da fome, da falta de água, das perseguições policiais, políticas. A sua casa deixou de ser o seu abrigo e passou a ser o lugar provável da sua morte. Tentam refugiar-se em algum outro local do mundo, ao qual um dia possam vir a chamar de casa. Preso na cruz, o Senhor dá ânimo a todos os que têm de fugir para não perderem a vida, e a quem vive confortável na sua casa. Dá um coração parecido com o teu. Ontem celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E celebrar a cruz, que já existia, que não é uma originalidade do cristianismo, mas em Cristo, de facto, a cruz ganha um novo sentido. Ela é sinal do amor que se dá até à entrega da própria vida. Só quem ama é capaz de não viver centrado sobre si próprio, mas fazer da sua vida oferta, entrega, serviço, doação e, se necessário for, oferta e íntegra da vida. Foi isso que Jesus fez por nós. E por isso, celebrar e olhar para a cruz é olhar para o amor de Deus para conosco, para com aqueles que já temos um bocadinho de consciência de que Ele fez isto tudo por nós, mas é também lembrar-nos de todos aqueles por quem Jesus veio
e que o não conhecem e que não sabem que também são amados por Ele. E esta é também a nossa missão. Pai Nosso. Ai, não é do senhor, é daquele. É apareceu nas costas do. Cardoso. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós te adoramos, ó Cristo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Abandonaste-te no braço do Pai. Deste o último suspiro e morrestes. Contigo morreram todas as palavras que não chegastes a dizer, todos os abraços que não chegastes a dar, todas as curas que não chegastes a fazer. Parece um desperdício, Senhor. Quantas coisas boas não poderias ter feito em mais de uma década de vida. E, no entanto, as tuas palavras foram: tudo está consumado. Não ficou nada por realizar, porque ali na cruz deixaste-nos o que era preciso para nos salvar. O amor puro, embora impotente e aparentemente inútil. Hoje só conta quem produz. Não contam os idosos, não contam as pessoas com deficiência, não contam os desempregados, não contam os sonhadores e não contam as brincadeiras das crianças, tantas vezes obrigadas a trabalhar para trazer dinheiro ou a estudar mais e mais para um dia serem verdadeiras vencedoras no mercado de trabalho. No entanto, o que salva é o amor. E esconde-me nas tuas chagas amorosas, Senhor. Entre as várias parábolas que Jesus conta no Evangelho, uma delas é a da semente. A semente lançada à terra, se não morrer, não dá fruto. Mas é preciso morrer para dar fruto. E Jesus falava exatamente da sua morte, porque pela morte de Jesus veio a vida para toda a humanidade. Uma vida que não termina com a morte, mas uma vida que tem a sua origem em Deus. Como diz São João, no início, creio que de uma das suas cartas, esta vida estava junto de Deus e manifestou-se e nós vimos e damos testemunho dela. Nós acreditamos que é pela morte de Jesus que nos vem a certeza que a nossa vida não termina na morte, porque somos filhos de Deus. Pai Nosso. Décima terceira estação. Jesus é descido da cruz e entrega a sua mãe. Nós te adoramos, ó Cristo. E está Jesus nos braços de Maria, um filho no colo da sua mãe, a verdade mais pura do amor desinteressado, a palavra que descansa no silêncio. E nós, perdidos num mundo saturado de palavras apressadas, de informação, de notícias, de publicidade, de interesses, em que já não sabemos o que é verdade e o que é mentira, nem sabemos em quem acreditar. Senhor, eu não tenho de saber tudo. Eu não quero saber tudo, quero apenas saber aquilo que me interessa saber para ser uma pessoa melhor e criar um mundo mais humano. Dá-me um grande amor por tudo aquilo que no mundo é puro e verdadeiro, e simples e humano. Este é o penúltimo momento visível da vida de Jesus, embora já sem vida. Jesus é descido da cruz, entregue à sua mãe. Talvez Nossa Senhora não tenha entendido tudo, mas diz o Evangelho que ela, quando não entendia, guardava no coração. E por isso também ela será testemunha da ressurreição. A fé é esta confiança em Deus que não nos abandona em circunstância alguma da nossa vida. Por isso, acolhamos este Jesus que vem até nós, não morto, mas vivo e ressuscitado. Pai Nosso. É depositado. Nós te adoramos, ó Cristo. O cemitério.
O fim. Quando a pedra rolou sobre a entrada do túmulo, parecia que tudo tinha definitivamente acabado. Parecia, Senhor, que tu e o teu caminho do amor não tinham sido senão uma ilusão. Uma esperança enganadora no hipotético triunfo do bem sobre o mal. Parecia que tudo tinha terminado, que tínhamos de ser realistas, que o mundo afinal era mesmo dos espertos e não daqueles que sonham com o bem, como tu. Tantas vezes na nossa vida parece não haver futuro. Não vemos qualquer luz ao fundo do túnel. Ficamos com medo de olhar para a frente. Não conseguimos tomar decisões, não vemos por onde a história possa continuar, só vemos o caminho bloqueado por pedras grandes diante de nós. É aí que precisamos de ouvir a voz de Maria, a falar-nos dos fins que são inícios, da aparente morte de uma árvore no inverno, quando apenas se está a preparar para florir na primavera, dos sepulcros que são portas para a ressurreição. Este foi o último momento. A descida da cruz, a entrega do corpo a Maria, foi o penúltimo, mas este é efetivamente o último momento da vida de Jesus. O Senhor é colocado no sepulcro, é colocado uma grande pedra e a partir daí ninguém mais presenciou o que aconteceu. O que sabemos, e isto é-nos dito pelos Evangelhos, quando os apóstolos e quando as mulheres, quando João, Pedro vão ao sepulcro, já não encontram lá o corpo do Senhor. Pedro não entendeu. De João diz-se que viu e acreditou. E por isso, peçamos ao Senhor que nos ajude a retirar as pedras que também colocamos no nosso coração, para que o Senhor se manifeste cada vez mais na nossa vida, vivo e ressuscitado. Pai nosso. 15ª estação. Jesus ressuscita. Nós te adoramos, ó Cristo. Não há ressurreição sem haver morte. Mas diz São Paulo que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Nós sabemos que Ele não só ressuscitou, como apareceu durante 40 dias para retirar as dúvidas àqueles que duvidavam, e foram vários. E por isso, durante 40 dias, no tempo da Páscoa, nós escutamos os relatos das aparições de Jesus. E por fim, eles convenceram-se que de facto o Senhor estava vivo, tinha ressuscitado. E nós acreditamos que este Jesus está vivo. Morreu, é verdade, mas ressuscitou para nos dizer que a nossa vida não é uma vida para a morte. Na nossa vida não termina tudo com a morte, mas a nossa vida é uma vida para Deus. Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria, o segredo da vida e da esperança. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então agora... Tão certo
habitualmente, vamos colocar no altar as nossas intenções. Certamente, todas e todos vós trazeis intenções que nos acompanham nesta peregrinação. Vamos confiá-las ao Senhor para que Ele nos conceda aquilo que lhe pedimos e que Ele sabe que nós temos necessidade. Eu vos queria lembrar vários sacerdotes estes dias, 28, 29, 30, dia 1, são dias, sobretudo 28 e 29, de muitas ordenações. Lembro, esta manhã estive a ver os nomes todos, são muitos sacerdotes que hoje celebraram a sua ordenação. Eu gostava de os ter aqui presentes, mesmo que conheceis uns, não conheceis outros, mas gostava de vos pedir também que tivesseis presentes os sacerdotes que foram ordenados nestes dias, para que sejam bons pastores segundo o coração de Jesus, e que o Senhor também toque o coração de mais jovens que têm coragem de dar este sim, porque os anos vão passando, eu já estou com 61 anos, vou fazer 37 anos de padre e, de facto, trabalho há muito e trabalhadores são poucos, não é? Portanto, precisamos pedir ao Senhor aqui, neste local, para Ele conceda à Igreja também vocações ao serviço da Igreja, não apenas na nossa diocese, mas em toda a Igreja. Vamos principalmente pela paz do mundo. A minha intenção que o nosso Papa tem levado muito a peito, e queria lembrar também todos aqueles que partiram nestes dias. Infelizmente, mês de junho não era natural, mas tem sido um mês de praticamente todos os dias funerais. Já agora recebemos de manhã, e às 5 telefonemas logo, um funeral que há amanhã e não vai haver. Provavelmente terá que vir alguém de alcance pessoal, porque na Diocese de Pé já está partido o colégio está todo aqui. Sempre queria tê-lo aqui presente, acabei de dizer à Nora que teríamos aqui presente também, mas queria lembrar todos aqueles, e são muitos, perdi-lhes a conta, mas se calhar são quase tantos quantos os dias do mês, porque quase todos os dias tivemos funerais. Para além disto, confiamos ao Senhor os nossos irmãos doentes, todos aqueles que quiseram perder a reunião, foram crismados, e aqueles a cuja porta o Senhor também vai batendo e vai convidando a que não tenhamos medo de abrir o coração. Então, para bem celebrar da nossa Eucaristia, com estas intenções e com aquelas que temos no coração, vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, dizendo: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tamanha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Vinde em auxílio da nossa fraqueza, Senhor de misericórdia, e concedei que, celebrando a memória da Santa Mãe de Deus, por sua intercessão, sejamos purificados dos nossos pecados.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco e que reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. A linhagem do povo de Deus será conhecida entre os povos, e
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvir-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse: Filho, por que procedeste assim connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Jerusalém e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Porque a fé é confiança e a fé cristã é confiança e abandono. Às vezes a gente não entende tudo. Nós dizemos, no Pai Nosso, e dizemos muitas vezes, queremos fazer na nossa vida a vontade de Deus. Mas depois nem sempre isso é assim. E às vezes na vida queremos fazer mais a nossa vontade que a vontade de Deus. E às vezes dá-se esta luta. E eu lembro-me das primeiras biografias, vidas de santos, que eu li. Foi de um franciscano polaco chamado Maximiliano Kolbe. Quando fomos à Polónia, estivemos num santuário onde lá estava uma referência a São Maximiliano Kolbe. Foi mártir da Segunda Guerra Mundial, em Auschwitz. Ofereceu a sua vida. E lembro-me que ele tinha uma expressão muito bela que dizia assim: a felicidade do ser humano reside na identificação do ver pequeno da nossa vontade com o ver grande da vontade de Deus. E é isso que nós podemos pedir muitas vezes. Que às vezes queremos que Deus faça os nossos caprichos. Não é só a nossa vontade, os nossos caprichos. E Deus sabe aquilo que nós temos necessidade. E por isso, Nossa Senhora muitas vezes não entendeu também, mas confiou, sabendo em quem tinha colocado a sua confiança. Não é fácil a gente, o Papa Francisco utilizava muito esta expressão, com bons domínios, a palavra discernimento. Uma palavra que ele usava muitas vezes. Porque não é fácil a gente perceber qual é a vontade de Deus, qual é a nossa vontade, quais são os nossos caprichos, do que é que de facto nós temos necessidade. Por isso, temos que pedir ao Senhor, e aqui, neste local, um local especial, temos um modelo, utilizando a linguagem de São Paulo, modelo do modelo. Cristo é o modelo, mas Maria, sua mãe, nossa mãe, é também, na linguagem de São Paulo, um modelo do modelo. Porque ela, na sua vida, mesmo quando não entendeu, confiou e procurou sempre estar disponível. Faça-se em mim a vossa vontade. Nós também digamos hoje aqui a Nossa Senhora e, por intermédio dela, também a Jesus, que queremos fazer a vontade de Deus. E por isso devemos confiar e devemos pedir ao Senhor que nos torne mais humildes. Não queremos fazer apenas
estarmos disponíveis para perceber o que é que Deus nos pede e para acolhermos, sabendo que Ele cuida de nós. E a via sacra que fizemos é sinal disso mesmo. O Senhor caminha connosco ao longo do percurso da nossa vida, no meio dos nossos medos, das nossas inseguranças, dos nossos sofrimentos, de tantas perguntas que nós fazemos, temos a certeza que o Senhor está connosco. Não estamos aqui por acaso. A nossa vida é preciosa para Deus. A nossa vida valeu a vida do Filho de Deus que se ofereceu por nós. Irmãs e irmãos, por intercessão da Virgem Santa Maria, que em Fátima pediu a consagração do mundo ao seu imaculado coração, elevemos as nossas súplicas a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que os cristãos sejam um só coração e uma só alma, e perseverem a oração com Maria, Mãe de Jesus, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que as mães fomentem nos seus lares o amor e a santidade da família de Nazaré, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que Deus robusteça a esperança dos que sofrem, como a Virgem Maria junto à cruz, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que as religiosas e as virgens consagradas ao Senhor exultem por terem escolhido a melhor sorte, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que todos aqueles que estão em perigo sintam a proteção da Mãe de Misericórdia, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que todos os discípulos de Cristo se alegrem por ter Maria como mãe, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Concedei, Senhor, à vossa Igreja, com a intercessão do Imaculado Coração de Maria, a graça de se abrir como a Virgem aos dons de Deus e ser digna morada do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Não haverá vitória como fazemos habitualmente, mas quem quiser no final nos pode deixar aqui nestas caixas o seu contributo. Vamos cantar Onde Haja Amor. Das folhas. Onde haja amor e Fazei que a oblação destes mistérios nos transforme em oferenda eterna para o louvor da vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
graças, sempre e em toda a parte, e louvado-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na memória da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concedeu o vosso Filho unigênito, e sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo com luz eterna nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam. Unimos em eterna exultação, permitindo-nos associarmos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes homens, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte pelo pão, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue a vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir estes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados, sobretudo os sacerdotes, foram ordenados neste dia. Lembrai-vos também deste vosso servo que faleceu, mas também todos aqueles que partiram, especialmente ao longo deste mês de junho, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parvo na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos
que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partilham deste mundo, especialmente aqueles que não têm que graça por eles. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória de todos os séculos dos séculos. Amém. Chamamos e em Cristo podemos dizer com toda a verdade que somos filhos de Deus e por isso, como o Senhor nos ensinou, também nós dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dá a união e a paz na vossa vontade. Vós que viveis e reinais dos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz. Cordeiro de Deus, chegaste ao mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, chegaste ao pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, chegaste ao pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de teres me livrado, de dizer uma palavra e de ser salvo. Das folhas, bom pastor. Quando te encontro, descanso, tu reconfortas minha alma. Cristo, Senhor, és o guia, o bom pastor que me conduz, minha vida, minha luz, minha vida, minha luz. Por teus caminhos me guio, para louvor do teu nome. Cristo, Senhor, és o guia, o bom pastor que me conduz, minha vida.
Senhor, nos fizestes participar no sacramento da redenção eterna, concedei por celebrados a memória da mãe do vosso Filho, nos alegremos com a plenitude da vossa graça e sintamos crescer continuamente em nós os frutos de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Terminamos a nossa celebração dentro do tempo disto, 45 minutos. Até agora, procuremos ir juntos, a ninguém ficar tratado, para não saber, está bem? Se alguém precisar ir à casa de banho, já sabe, eu ficarei aqui até ao fim e irei. E dentro do Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.